Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Lorena, estou aqui para falar sobre um assunto com vocês de terapia intensiva. E aí é um assunto que está bem cobrado atualmente, até porque nós tivemos alguma atualização a respeito, né? Que é a lesão renal aguda. Anteriormente nós tínhamos esse termo como insuficiência renal aguda. E aí nós observamos na literatura que foi modificado esse termo de insuficiência renal aguda para o termo de lesão renal aguda. Mas por que esse termo foi modificado antes da gente começar a nossa aula? Bom, quando nós falamos em insuficiência, nós trazemos juntamente com essa palavra o significado de que aquela situação, aquele acometimento pode não ser reversível. Na verdade, ele não será reversível. Quando nós falamos em lesão, nós consideramos que aquele acometimento pode ser reversível. Não significa que vá ser, isso vai depender da condição clínica do paciente, pode evoluir para de fato uma insuficiência renal crônica. Mas, quando nós falamos em insuficiência, significa que a gente não consegue reverter o quadro. Quando nós falamos em lesão, existe a possibilidade de reverter o quadro que o paciente apresenta. Por isso que atualmente nós não falamos mais insuficiência e sim nós falamos lesão, tá? Então nós vamos observar mais adiante que, apesar de a gente ter essa alteração quanto à terminologia de insuficiência para lesão renal aguda, alguns concursos, inclusive atuais, ainda continuam cobrando sob o termo insuficiência, tá? Mas é interessante que você saiba os dois, porque a tendência é que essas questões que foram feitas com o termo insuficiência passem a ser cobradas com o termo lesão, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar, que nós vamos ver que a lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda possui algumas classificações em seu conceito, né? Mas antes da gente ver essas classificações, nós vamos ver de forma geral o que é uma lesão renal aguda. Eu quero que vocês observem o slide, por favor. Quando nós falamos em lesão renal aguda, nós estamos considerando na redução abrupta da função renal. E aí, essa redução abrupta da função renal, ela é caracterizada por duas situações. O volume urinário que vai estar diminuído, além disso, aumento dos valores das escórias, né? Que aí nós temos principalmente a ureia e a creatinina, tá? A ureia eu não coloquei aqui, por quê? Nós já até tivemos algum momento das nossas aulas em terapia intensiva falando a respeito disso. Quando nós falamos em avaliação da função renal, apesar da ureia também ser uma escória, nós não consideramos ela como padrão ouro para avaliar a situação real do sistema renal. Nós consideramos a creatinina, tá? Então, o padrão ouro para identificar a função renal é a creatinina. Mas claro que com a avaliação da creatinina, nós vamos também realizar a avaliação da ureia, porque o exame é o mesmo, nós vamos fazer gasometria arterial desse paciente, na qual podemos observar a alteração de ambos os valores referentes à creatinina e os valores referentes à ureia, tá bom? Então, quando nós falamos em lesão renal, só confirmando, corroborando, nós estamos falando de um acometimento abrupto da função renal, na qual eu tenho diminuição, nós vamos ver quais são os momentos que nós vamos ter diminuição do volume urinário e também alteração dos valores séricos de creatinina. Daí, olha aqui no slide, nós temos como normalidade valores de creatinina entre 0,6 a 1,3. Quando nós temos um paciente que apresenta alterações nesse contexto acima de 1,3, valores que chegam a 1,5, 1,9, além disso, alteração na filtração glomerular, nós temos possivelmente, na verdade, um paciente com lesão renal, né, que deve ser avaliada. Qual é o tipo de lesão? Nós vamos ver qual é a classificação, o que levou a essa alteração, tá bom? Então, é interessante que isso seja observado. Além disso, como padrão de avaliação também para uma lesão renal aguda, nós temos, como eu disse lá em cima, a avaliação do fluxo urinário.
Quando nós falamos em avaliação do fluxo urinário, nesse contexto, nós vamos ver se houve alteração no período de 6 horas, sendo que eu posso observar diminuição no fluxo urinário de 0,5 ml por quilo hora, tá bom? Então isso é interessante a gente observar no período de 6 horas, como eu falei, para que a gente associe também ao achado das escórias, né? Do aumento principalmente da creatinina, tá? E aí vamos lá para a classificação da lesão renal aguda. A lesão renal aguda, ela é classificada conforme o seu mecanismo fisiopatológico. O que aconteceu para a gente ter uma alteração da função renal? Bom, quando nós temos alterações relacionadas ao fluxo, ao débito cardíaco, por exemplo, a uma obstrução uretral, a um câncer de próstata que está fazendo compressão da uretra, isso tudo, se tem um cálculo renal, isso tudo vai determinar qual é o tipo de lesão renal. Quando nós falamos que nós temos uma lesão pré-renal, nós estamos considerando que existe uma possibilidade ou existiu uma situação de hipoperfusão renal, mais integridade do parênquima renal mantida. Pré-renal, algo que aconteceu previamente aos rins. A estrutura renal não está danificada, mas algo que aconteceu previamente aos rins fez com que a perfusão renal estivesse comprometida, tá? Então, quando eu falo em, por exemplo, hemorragia, um choque séptico, nós estamos falando de uma condição pré-renal, que teve como consequências alterações no fluxo urinário e também na perfusão renal, tá bom? Além disso, nós temos a classificação como lesão renal ou também conhecida como intrarrenal, tá? Então, lesão renal aguda renal ou intrarrenal. E a lesão renal aguda pós-renal. Quando nós falamos na classificação da lesão renal aguda renal ou intrarrenal, nós estamos falando de fato de algo que está acontecendo na estrutura, tá? Na estrutura do sistema renal. Então, há um dano significativo quanto ao tecido renal, tá? Além disso, nós podemos colocar na nossa cabeça que é de fato dentro dos rins. Então, quando eu falo em pré-renal, prévio aos rins, renal dentro dos rins e pós-renal posteriormente aos rins, tá? Então, depois dos rins, que é a nossa terceira classificação da lesão renal aguda. Então, vamos lá. Quando nós falamos em lesão renal aguda, nós estamos falando de uma classificação que é pré-renal, observem o slide, por favor. Renal, também chamada de intrarrenal ou pós-renal. Quando eu falo em algo que é previamente aos rins, eu estou falando de uma lesão renal pré-renal. Quando eu falo em algo que está dentro da estrutura renal, dentro dos rins, eu estou falando da lesão renal ou lesão renal intrarrenal, que é a mesma coisa. E quando eu falo que é algo posteriormente aos rins, eu estou falando de uma lesão renal pós-renal, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos ver mais adiante o que significa cada uma delas. Quando nós estamos falando de uma lesão renal pré-renal, algumas situações estão envolvidas nesse contexto. Bom, como eu falei para vocês, pré-renal significa previamente aos rins. Nós podemos ter situações que estão relacionadas à redução do volume intravascular, observem o slide. Além disso, alteração do débito cardíaco. Contudo, eu também posso observar redução do volume arterial efetivo ou a redução do fluxo plasmático renal. Além disso, eu também posso observar outras situações, como por exemplo, sepse, enfim, situações que são bem comuns na terapia intensiva. Quando nós falamos em lesão renal aguda pré-renal, considerando redução do volume intravascular,
nós podemos ter situações como hemorragia, perdas do trato gastrointestinal, perdas renais, perdas insensíveis, como por exemplo sudorese. Isso, às vezes a gente tem um paciente que está com sudorese intensa, dependendo do quadro clínico, alterações metabólicas significativas, e isso também denota perdas do paciente. E eu posso ter alterações nesse sentido, já que é diminuição realmente de volume, tá bom? Além disso, redução do débito cardíaco. Algumas situações podem estar envolvidas com a redução do débito cardíaco, nós já vimos algumas delas aqui, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, tá? Nós vimos isso no nosso momento de infarto e choque. Além disso, arritmias, tamponamento, hipertensão pulmonar e embolia pulmonar também são situações que são consideradas como pré-renal, tá? Quando eu falo em redução do volume arterial efetivo ou então redução do fluxo plasmático, eu posso considerar grandes queimados e insuficiência cardíaca congestiva, tá? Isso é significativo. Abro um parêntese, eu falei que sepse estava nesse primeiro tópico, mas a sepse a gente considera como redução do fluxo plasmático e arterial efetivo, tá? Então, vem para esse momento, mas ainda é considerada como uma lesão renal pré-renal, uma situação que pode levar, aliás, a uma lesão renal pré-renal, tá bom? Nisso tudo nós vamos ter diminuição do fluxo urinário e aí esse fluxo urinário pode ser observado com uma redução de aproximadamente 400 ml dia, tá bom? Então, além disso, da gente observar a redução do fluxo urinário, nós vamos observar também o aumento da densidade urinária e redução da concentração de sódio. Nós vamos ver por que isso acontece. Bom, eu quero que vocês observem esse slide porque a gente vai falar sobre os principais pontos que são ligados à fisiopatologia da lesão renal aguda pré-renal. Então, observem o slide. Dentro disso, nós temos a depressão do volume extravascular que pode acontecer, que aí é uma das situações que pode levar à diminuição do fluxo como um todo. Isso vai ter alterações quanto à hipoperfusão renal. Esse símbolo que vocês estão vendo no slide não significa maior ou menor, eu só quis colocar como se fosse uma setinha, fazendo parênteses para que vocês não confundam. Quando eu tenho a diminuição do volume extravascular, isso consequentemente reflete na hipoperfusão renal. Por quê? Eu já falei em alguns momentos, o sistema renal não é prioridade de perfusão, tá? O nosso corpo prioriza outras situações como cérebro, coração, pulmão, mas o sistema renal não entra como uma prioridade. Portanto, quando o meu corpo identifica diminuição do volume, nós temos consequentemente uma hipoperfusão renal. Essa hipoperfusão renal faz com que o nosso corpo entenda que eu tenho que conservar sódio, né? Justamente porque existe uma alteração do volume extravascular e a gente tem um comprometimento como um todo. A retenção de sódio leva à diminuição do ritmo de filtração glomerular. Além disso, nós temos como consequência final o aumento da taxa de creatinina plasmática, porque justamente o fluxo vai estar diminuído, a filtração glomerular vai estar diminuída, portanto, a gente não tem como eliminar escórias, principalmente creatinina, tá? Que é, mais uma vez, o padrão ouro, tá bom? E aí nós vamos ter uma avaliação de menos que 400 ml por dia sendo avaliado nesse paciente. Bom, então no slide anterior, nós vimos a respeito da lesão renal aguda pré-renal. Agora nós vamos falar sobre lesão renal aguda intrarrenal. Na lesão renal aguda intrarrenal, cerca de 25 a 40% dos casos de lesão renal aguda são, de fato, lesão renal aguda intrarrenal. Então, no universo de 100% de lesão renal aguda, entre 25 a 40% correspondem à lesão renal intrarrenal, tá? Quando nós falamos em lesão renal aguda intrarrenal, nós estamos considerando fatores intrínsecos ao rim.
significa que os fatores estão dentro do rim. O que está levando a ter uma lesão renal aguda e intrarrenal está de fato dentro do rim, intrínseco dentro do rim, extrínseco fora do rim, tá? E aí nós temos como base, claro, os rins, tá bom? Então, quando nós falamos em lesão renal aguda intrarrenal, estamos falando de acometimento interno dos rins. Na maioria das vezes, esse acometimento interno é por causa de necrose tubular aguda, que são isquemias, toxinas, medicamentos, os pacientes que usam contraste em excesso também podem fazer algum tipo de lesão, algum tipo de necrose, tá? Então, isso é importante a gente considerar. Então, paciente, é interessante que paciente que tem algum tipo de acometimento renal, precisa fazer algum tipo de exame com contraste, é interessante a gente observar qual vai ser o contraste utilizado, tá? Porque dependendo se não for não iodado, o paciente pode ter um acometimento renal muito maior, tá bom? Além de necrose tubular aguda, como o que desencadeia a lesão renal e intrarrenal, nós também temos as nefrites intersticiais, que podem ser causadas por uso de algumas medicações, doenças autoimunes, infecções, infiltrações, rejeição, doenças vasculares também podem ser consideradas. Então, nós temos uma gama de situações que podem levar a essa condição. A intenção aqui não é a gente falar sobre todas elas, é você compreender que a lesão renal aguda tem 3 classificações. Quais são as classificações? Lesão renal aguda pré-renal, lesão renal aguda intrarrenal, lesão renal aguda pós-renal. E aí nós vamos ver quais são as subclassificações. De forma geral, o que você tem que compreender? O que leva a essas condições? Quando eu falo pré-renal, previamente aos rins, algo pode ter acontecido, esse paciente pode ter infartado, como consequência eu tenho alteração renal, mas não como de fato alteração nos rins. O débito cardíaco alterado, também como consequência eu vou ter alteração renal, então isso é pré-renal. Intrarrenal, necrose tubular, por exemplo, isso então é, portanto, dentro dos rins, tá? Agora, se eu tenho um cálculo uretral, tá previamente aos rins, dentro dos rins ou posteriormente aos rins? Está posteriormente aos rins, então essa classificação é pós-renal, tá bom? Nós vamos ver mais ou menos todas elas mais adiante. Bom, aqui é interessante você entender por quê. Não é essa aqui, eu quero chegar, depois eu volto no slide anterior, mas eu quero mostrar para vocês que existe dentro da lesão renal aguda uma subclassificações. Então, ela é subclassificada em mais 4 estágios. Lesão renal aguda pré-renal, não tem subclassificação. Lesão renal aguda pós-intrarrenal, tem subclassificações, 4 delas. Então, eu quero que vocês olhem aqui o slide. Quais são as subclassificações para vocês não esquecerem? Observe o slide. Eu tenho uma fase que se inicia, que chama fase inicial. Eu tenho uma fase que se termina, que se encerra, que chama a recuperação funcional. Pronto, então aqui, olhem para mim. Aqui vocês já têm 2 classificações da lesão renal aguda e intrarrenal. Uma que se inicia e a última que se termina. Quando eu falo da subclassificação da lesão renal intrarrenal que se inicia, nós estamos falando da fase inicial. Quando nós estamos falando da subclassificação da lesão renal aguda intrarrenal que termina, que fecha o ciclo, nós estamos falando da fase de recuperação funcional. Agora olhem de novo para o slide. Bom, entre esse período de fase inicial e fase que se termina, que no caso é a recuperação funcional, nós temos mais 2 fases. Uma fase na qual o volume urinário é aumentado, então aumento da urina, e uma fase na qual, é o contrário, uma fase na qual eu tenho a diminuição da urina e a fase na qual eu tenho o aumento da urina, tá?
Então, primeira fase, inicial. Última fase, recuperação funcional. Entre uma e outra, nós temos diminuição da urina e aumento da urina. Mas qual que é o nome dessa fase? Quando nós estamos falando em diminuição da urina, nós estamos falando da fase oligúrica. Quando nós falamos da fase na qual aumenta-se a urina, nós estamos falando da poliúrica, tá? Então, olhem para mim, nós não temos erro aqui. Nós temos, portanto, a subclassificação da lesão renal intrarrenal. Quando eu falo em intrarrenal, subclassifico em quatro etapas. Fase inicial, oligúrica, que é na qual eu tenho diminuição, poliúrica, na qual eu tenho aumento da urina, e recuperação funcional, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos adiante para a gente falar sobre cada uma delas. Quando eu falo na fase inicial, que é, portanto, a primeira fase, nós estamos, observem os slides, por favor, nós estamos falando da primeira exposição a medicamentos nefróticos ou também a presença de um evento isquêmico considerável, tá? E aí nós temos uma verificação de perda gradativa da função renal. Quando eu falo na fase inicial, nós consideramos a perda gradativa da função renal. Como que nós vamos observar isso? Fluxo urinário, ele pode estar ou diminuído ou preservado, tá? Então, nós vimos que, de fato, nós temos uma fase na qual o fluxo está diminuído, que é a fase subsequente, que é a oligúrica, tá? Mas na fase inicial, ou ele pode estar diminuído, ou ele pode estar preservado, tá? Mas, de fato, em algum momento, ou no momento na qual se transitará para a oligúrica, vai estar diminuído, tá bom? Além do volume urinário, débito urinário diminuído, que nós vamos observar na nossa avaliação do nosso paciente, né? Que nós vamos fazer diariamente, recebe plantão, já vai fazer seu exame físico, sua anamnese, faz o seu checklist, depois tu continua acompanhando o paciente. Além disso, produtos nitrogenados, qual é que nós falamos? O padrão ouro de avaliação, creatinina, que nós vamos avaliar nesse momento. Agora nós vamos falar sobre a fase intrarrenal. Então nós vamos encerrar por aqui. No próximo momento a gente volta falando sobre a fase de diminuição da urina, que a gente chama de fase oligúrica, tá? Até mais, gente! Essa aula fica por aqui, mas você quer descobrir como passar no concurso ou residência em enfermagem da sua vida? Você quer saber como sair do ponto que você está agora até assumir o teu tão sonhado cargo público, mesmo se você já tenha tentado de tudo ou até se você está começando agora? Eu quero te apresentar o curso completo de enfermagem para concursos, hoje um dos melhores cursos de enfermagem para concursos do Brasil, um dos cursos que mais aprovam. Esse curso é focado em você. É focado em fazer você aprender de forma definitiva para passar no concurso da sua vida. Nele você tem acesso à continuação dessa aula aqui. Isso, você vai ter acesso completo às aulas e revisões que nós deixamos aqui só uma parte disponível no YouTube. Agora mesmo, se você comprar esse curso agora, você já vai poder acessar a continuação da aula. A aula não estava muito boa? Você não sabe que essa aula pode transformar a sua vida e levar você até o seu objetivo? Pois é, você vai ter acesso a essa aula e a todo o conteúdo cobrado em enfermagem para concurso. Hoje o Enfoconcurso tem mais de 6 anos ajudando pessoas a passarem no concurso de enfermagem da vida delas, com conteúdo completo, direcionado e focado para você. Você recebe as videoaulas, você recebe o áudio das aulas para baixar e colocar no seu celular, e enquanto você arruma a sua casa, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você está na academia, você pode ouvir os áudios das aulas para revisar. E tem uma coisa que é muito legal, uma coisa que é muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo, ó. São os planos de estudo. Funciona assim: se você for fazer uma prova e não sabe como se organizar, não sabe como organizar as disciplinas, você envia o seu edital para a nossa equipe pedagógica, e a nossa equipe pedagógica vai fazer
a seleção de todas as disciplinas que são cobradas na sua prova de enfermagem, seja você enfermeiro ou técnico, direcionado para você estudar exatamente o que cai na sua prova. Isso aqui dá a você clareza, e quando você tem clareza, a sua aprovação vem muito mais rápido. E tem isso aqui que é muito legal, ó. Você tem questões comentadas por carreira. Então, se o seu sonho é passar na EBSER, se o seu sonho é passar em carreiras militares, residência, tribunais, você tem questões direcionadas para você lá. E ainda tem mais. Você ganha, além do curso completo e vários conteúdos importantes para você, você ganha um curso completo de legislação do SUS. Isso mesmo, um curso completo com tudo que cai em legislação do SUS, explicado de maneira clara, não aquela coisa robusta, aquela coisa que só o professor entende, algo feito para você se apaixonar por SUS, e se apaixonando por SUS, você sabe que consegue passar muito mais rápido, afinal de contas, SUS é de 25 a 30% de toda a prova de enfermagem que cai hoje, que sai hoje no Brasil. E ainda tem mais, você recebe um curso completo de português para concurso. Um curso completo de português para concurso. Como é que é esse curso? Esse curso você tem gramática, interpretação de texto e exercícios focados em prova. Sabe aquela dificuldade que você tinha com o português? Que achava que o português que caía em prova de concurso era diferente do que você fala na sua vida, como se fosse outra língua? Os nossos professores do ENF-Concursos trazem isso de maneira facilitada para você, de forma que você aprenda de maneira rápida, concisa e consistente para passar no concurso de enfermagem da sua vida. Você deve estar pensando, isso deve custar muito, esse curso deve ser muito caro. Não. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 19,20. Isso mesmo, menos que uma pizza por mês. Ou R$ 197 à vista se você quiser pagar, e você vai ter acesso a um ano ilimitado. Vou falar de novo, ilimitado. Você assiste as aulas quantas vezes quiser. Entendeu da primeira vez e quer revisar? Você pode. Não entendeu da primeira vez e quer rever? Você pode também, porque aqui a gente sabe que pelo teu sonho, às vezes você vai precisar com algumas disciplinas se aprofundar um pouco mais, e a gente, mesmo passando isso da maneira mais fácil para você, a gente vai te dar acesso ilimitado, 24 horas por dia, e você pode acessar do seu computador, tablet ou celular, do lugar onde você estiver. Às vezes você está lá no intervalo do seu plantão e quer utilizar aquele tempo para estudar, você pode acessar de onde você estiver. Isso mesmo, de onde você estiver. E ainda tem mais. Se você fechar hoje, essa promoção está acabando, eu vou mandar para sua casa gratuitamente esses dois livros. Esses dois livros aqui, ó. 1001 questões EBSER e 1001 questões carreiras militares. Isso já seria muito legal, né? Todas as questões aqui estão separadas por assunto, questões recentes de prova, tudo direcionadinho para você ganhar tempo de estudo. Se isso não fosse muito bom, se isso já não fosse sensacional, você vai receber acesso a cada uma das questões que estão nesses livros comentadas em vídeo. Isso mesmo, todos os nossos professores por área estão comentando cada uma das questões desse livro. Isso leva a sua apresentação, isso leva o seu processo de aprovação para um outro nível. Ter as questões por carreira para você comentadas em vídeo, você vai lá, responde a questão, depois tira todas as suas dúvidas diretamente com os professores. Isso muda tudo. Isso muda o jogo, muda o seu processo de preparação, muda tudo. E eu confio tanto no que a gente entrega, que eu vou te dar uma coisa que ninguém dá para você e que ninguém fala que você tem direito, que é o seguinte: uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim: você entra agora para o curso completo, e se em 7 dias você decidir que o curso não é para você, por qualquer motivo, a gente não vai ficar te perguntando motivos, nem tentando convencer você a ficar. Se por qualquer motivo você não quiser ficar com acesso ao curso completo, nós devolvemos 100% do teu dinheiro. Porque nós sabemos que os teus recursos e o teu tempo para aprovação é muito importante. E se por acaso, por qualquer motivo você não se adaptar, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. A gente trabalha para ter você conosco, mas para levar você até a sua aprovação. Por isso que a gente dá o melhor focado em concursos de enfermagem hoje no Brasil. Então, se você quer passar no concurso da sua vida, se você quer ter a vitória de ouvir o seu nome aprovado, imagina você vendo o seu nome na lista de aprovados e sabendo que isso foi feito da melhor maneira possível, com a tranquilidade que você merece ter. Entra agora para o curso completo do ENF-Concursos, o link está aqui abaixo e você pode pagar em até 12 vezes. Eu te aguardo e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de preparação junto com os outros professores do ENF-Concursos. Até já!